Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Arthur e nessa videoaula a gente vai discutir um assunto importante na odontologia, que é a saúde bucal em pacientes no final da fase de vida e ou em cuidados paliativos. Eu separei um artigo, que na verdade trata-se de uma revisão de literatura de pesquisadores britânicos e fiz um resuminho para a gente discutir os principais pontos desse trabalho, tá bom? Esse trabalho ele foi publicado em uma revista muito conhecida na área de pacientes com necessidades especiais, que é chamada de Special Care. Foi publicada em 2018. Logo na introdução, ele traz pontos importantes sobre a saúde geral e saúde bucal desses pacientes. Globalmente, devido aos modernos avanços no tratamento e gestão em saúde, as pessoas vivem por mais tempo com condições crônicas até o final da vida. Embora seja um ponto positivo atribuído aos modelos atuais de saúde, também traz novos desafios para principalmente áreas de cuidados paliativos. A saúde bucal ela é importante para manter a qualidade de vida de todos, inclusive dos pacientes que estão nessa fase final da vida. Entre 64,2% e 85,1% dos pacientes idosos ou em cuidados paliativos têm diagnóstico de câncer e frequentemente recebem quimioterapia ou radioterapia ou os dois tratamentos que têm um impacto bucal debilitante direto, como por exemplo a xerostomia ou a mucosite. No Reino Unido, os adultos mantêm os dentes por mais tempo, aumentando a probabilidade dos pacientes em cuidados paliativos terem dentes. E a gente vê muito isso em países em desenvolvimento também, como o Brasil, que juntamente com gengivas e mucosas estarão mais vulneráveis para doença. Quem faz atendimento a paciente com necessidade especial, pacientes idosos, principalmente em domicílio, vê que isso está mudando, principalmente na iniciativa privada. Os pacientes eles conseguem preservar os dentes até a terceira idade, a fase final de vida, e quando não estão com os dentes, eles estão com algum tipo de reabilitação com prótese ou prótese sobre implante. Então, a saúde bucal ela torna-se mais importante e essa condição bucal se torna mais susceptível e mais vulneráveis a doenças também. Manter a saúde bucal é fundamental para a qualidade de vida dessas populações. O objetivo dessa revisão de literatura foi justamente consolidar as evidências existentes na literatura para ajudar os clínicos e os tomadores de decisão, aumentando a conscientização sobre os desafios para tratamento odontológico desse perfil, desse público de paciente, além de facilitar pesquisas futuras. Então, para eles fazerem esse consolidado, eles investigaram na literatura vários trabalhos com as palavras-chave de saúde oral, dental, em pacientes em final da vida ou em cuidados paliativos. Dos 211 artigos identificados, 19 artigos preencheram os critérios de inclusão, 5 estudos de coorte retrospectivos, 10 estudos transversais, 2 estudos experimentais, uma revisão sistemática, entre outros tipos e modalidades de trabalho. Os trabalhos selecionados para o estudo foram caracterizados em média e baixa qualidade. Isso muito se deve à escassez de publicação, à escassez de dados existentes na literatura sobre a associação dessas duas temáticas, saúde bucal e idosos em final de fase de vida ou em cuidados paliativos. Esse trabalho ele trouxe alguns achados importantes. 2 estudos retrospectivos e 2 estudos transversais encontraram alta prevalência de doença cárie, edentulismo e uso de prótese removível nessa população. 3 estudos constataram que a maioria dos pacientes em fase final de vida ou de paliação não podia realizar o seu autocuidado bucal. Então, se viu que esses pacientes apresentam alto índice de cárie dentária e perda dentária e muitos deles não conseguem realizar o próprio autocuidado. Então, depende de terceiros para fazer a sua higiene bucal e seus cuidados bucais de uma forma geral. Isso torna mais prevalente, certamente, a existência de doenças bucais como a cárie, por exemplo. 2 estudos coortes retrospectivos e 4 estudos transversais relataram a alta prevalência de hipossalivação, que é a redução do fluxo salivar, mucosite, ulceração, eritema e candidíase nessa população.
lembrar que a nossa saliva, ele é um fluido complexo, que ele não só tem a função de lubrificação. Na saliva nós temos, por exemplo, proteínas que são bactericidas, que são bacteriostáticas. Nós temos também imunoglobulinas. Então, além dessa função importante de lubrificação, a saliva também tem uma função importante de defesa do organismo. Por isso que podem acontecer infecções oportunistas, como a candidíase, que é uma infecção fúngica, e essa falta de lubrificação pode aumentar a prevalência de lesões traumáticas, como ulcerações, lesões aftosas, eritemas, por exemplo, ou até mesmo mucosite. Xerostomia, alteração de paladar e disfagia foram considerados significativos nas populações em fase de final de vida ou de paliação em 6 estudos. 3 estudos transversais, 2 coortes retrospectiva e 1 estudo experimental. Então, a saliva também tem esse papel importante. Alguns pacientes que têm hipossalivação desenvolvem sinais e sintomas relacionados a essa hipossalivação. A xerostomia seria esse quadro de desenvolvimento de sinais e sintomas consequentes à redução do fluxo salivar. E a alteração de paladar e dificuldade de deglutição, que seria a disfagia, são alguns desses sinais e sintomas que o paciente pode apresentar em consequência dessa redução do fluxo salivar. Fischer e colaboradores descobriram que a prevalência de impactos funcionais da pobre condição oral desses pacientes em fase final de vida ou de paliação oral era alta. E as principais dificuldades funcionais seriam dificuldade de deglutição, que é a dificuldade de engolir em 61% dos pacientes, dificuldade de falar, que seria de fonação em 57% dos pacientes, e de mastigação em 55% dos pacientes. Então, quando a gente junta esses achados de hipossalivação, de mucosite, de ulceração, de infecções fúngicas, disfagia, dificuldade de falar, então é uma população que realmente precisa ser assistida pelos dentistas, por serviços odontológicos, porque a influência da condição bucal na qualidade de vida desses pacientes é muito grande. Alguns sintomas e condições orais foram significativamente mais associados a impacto funcional ou social, como a xerostomia, a hipofunção salivar, o distúrbio de paladar, dor e ulceração. Então, são pacientes em que essas condições elas podem prejudicar até mesmo o convívio social familiar desses pacientes. Um estudo evidenciou que pacientes em fase final de vida ou de paliação relataram efeitos funcionais e sociais de problema de saúde bucal, como perda do prazer na comida, perda de apetite, perda de peso, dificuldades de deglutição e dificuldades de fala. Os pacientes com essas dificuldades relataram escolher alimentos menores ou mais macios, sentir menos prazer em compartilhar refeições com amigos e familiares e evitar contato físico próximo com entes queridos, para vocês observarem o quanto essas mudanças na condição bucal do paciente podem influenciar funcionalmente e socialmente a vida desse idoso ou desse paciente em cuidados paliativos. As barreiras à prestação de cuidados bucais foram identificadas por 5 estudos, e isso é um dado muito importante, devido às comorbidades do paciente, pacientes que apresentam várias condições crônicas. Então, tanto os cuidadores, quanto a família, quanto o próprio profissional cirurgião dentista tem um certo receio de realizar os cuidados bucais ou procedimentos odontológicos em pacientes com esse perfil. Dificuldade de locomoção e comunicação, então o paciente geralmente é restrito ao leito, é difícil levar esse paciente para o banheiro, por exemplo, para fazer os cuidados bucais, é difícil levar esse paciente para um consultório odontológico para fazer tratamento. Então, essa é mais uma barreira importante para essa questão dos cuidados odontológicos. Existência do paciente ou da família, além de questões da enfermagem, como tempo, conhecimento, recursos insuficientes e percepção negativa dos cuidados bucais diários. Então, na prática, o que a gente vê muito é que os cuidadores ou técnicos de enfermagem, eles são muito sobrecarregados, são muito atarefados e quando tentam recebe alguma orientação quanto aos cuidados bucais que tentam fazer esse tipo de procedimento, às vezes tem uma recusa muito grande da família ou essa percepção de que os cuidados bucais estão trazendo alguma coisa negativa para o paciente.
como a condição bucal do paciente muitas vezes já é muito pobre ou está muito ruim, o paciente no início ele pode sentir dor durante os cuidados odontológicos, algum tipo de sensibilidade, sangramento gengival, por existência de gengivite. Então, realmente é mais uma barreira que esses pacientes têm para a realização dos cuidados bucais. Essa revisão encontrou 5 estudos que avaliaram a falta de treinamento para os funcionários que atuam aí na linha de frente com esse perfil de paciente. Embora 2 estudos reportaram a existência de protocolos de higiene bucal nas instituições, um dos trabalhos destacou a falta de medidas diárias de higiene e avaliação oral. Então, muitas vezes os serviços eles têm os protocolos, quando tem, mas ter os protocolos não significa que esses cuidados orais eles realmente estão sendo realizados diariamente. Uma coisa é ter os protocolos, outra coisa é esses cuidados bucais estarem sendo realizados. Então, esse estudo encontrou essa divergência. Foram encontrados 8 estudos abordando o papel do cirurgião dentista em proporcionar assistência para pacientes em fase final de vida ou de paliação. A importância do cirurgião dentista foram destacadas na maioria dos trabalhos. No entanto, muitos pacientes não receberam cuidados ou nenhum tratamento após a avaliação. Então, sabe-se que é importante os cuidados bucais nessa fase de vida, mas realizar os tratamentos é muito difícil pela condição do paciente, pelas barreiras existentes que colocam realmente um empecilho para esses cuidados odontológicos. Como conclusão do trabalho, essa revisão destaca a escassez de pesquisas que avaliam a saúde bucal dos pacientes à medida que eles se aproximam da fase final de vida. As evidências existentes sugerem a necessidade de maior atenção nos cuidados pessoais diários e discussão das barreiras entre os profissionais. Existe uma necessidade urgente de pesquisa de alta qualidade no Reino Unido, que é o país dos pesquisadores para essa população, o que seria benéfico para identificar como facilitar a higiene bucal diária e garantir que o acesso à higiene bucal esteja disponível para todos, garantindo assim a qualidade durante toda a vida. Então, realmente é uma população que precisa muito do cirurgião dentista, que precisa muito da atenção dos cuidadores e dos familiares quanto aos cuidados bucais. Ele perde muitas vezes a capacidade de fazer o autocuidado, depende disso, de outras pessoas para fazerem essa higiene e muitas vezes por falta de orientação essa higiene ela não é feita ou ela é feita de forma inadequada. Além disso, chama a atenção pela existência de poucos profissionais que existem na área que têm formação e disponibilidade para atender esse tipo de paciente. Por isso que quando a gente chega para atender esses pacientes, geralmente em domicílio, ou até mesmo no consultório, a gente consegue ver o quanto a condição bucal desses pacientes não é boa, tá? E isso influencia diretamente na qualidade de vida dessa parcela da população, ok? Se vocês gostaram dessa videoaula, por favor, curtam, que com certeza vai nos ajudar a continuar com esse trabalho, tá? Grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.